E aí, gente, tudo bom? Espero que sim. Dando início, então, mais uma semana, mais uma aula. Dessa vez a gente vai começar o segundo bimestre, a gente vai tratar de uns novos assuntos. Com relação às notas de vocês do primeiro bimestre, já estão lançadas na plataforma, então vai lá dar uma olhada se não foi ainda. Qualquer dúvida, qualquer problema que tenha surgido com a nota, entre em contato para a gente tentar resolver, tá bom? Então, quanto à nossa aula, vamos lá. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A gente vai entender o que foi esse movimento e como ele alterou a vida não só dos franceses, mas também de grande parte da população da Europa. Para começar, a gente precisa entender quais foram os fatores que levaram a essa revolução. E a gente vai começar com a Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito que a gente já estudou entre a França e a Inglaterra, do qual a França sai perdedora. Então, ao sair derrotada desse conflito, a França vai passar por problemas financeiros, porque lutar num conflito, lutar numa guerra exige recurso. Então, quando se perde, não tem o retorno esperado e, por causa disso, a França vai passar por problemas financeiros. Eles também vão enfrentar problemas no campo. Vão ser alguns anos em que a plantação francesa vai ser prejudicada, seja por períodos de seca, seja por períodos de chuva intensa. Então isso vai fazer com que a produção agrícola não dê vazão para a população inteira e em algum momento as pessoas não vão ter mais o que comer. Vai acontecer também a crise da manufatura. Os produtos na Europa, e em especial na França, eles eram produzidos de forma manual, ou seja, o artesão que fazia essa produção. Só que, ao mesmo tempo, lá na Inglaterra, está surgindo o início do processo da Revolução Industrial, ou seja, estão se começando a utilizar máquinas para fazer essa produção, seja de tecidos, principalmente de tecidos nesse primeiro momento. Então, por exemplo, um artesão na França, ele demoraria, por exemplo, 7 dias para terminar uma peça. Com as máquinas na Inglaterra, eles conseguem fazer esse mesmo processo em 2. E aí, o produto da Inglaterra vai ser mais visado. Por quê? Produzindo mais, esse produto vai estar mais barato. E aí, o mercado da Europa vai preferir comprar da Inglaterra e não da França. Então, o artesão vai começar a não ter para quem vender. Isso tudo, esses três fatores que eu falei até agora, vão começar a levar à revolta da população francesa. Eles vão começar a se revoltar. Por quê? Sempre que existiam problemas econômicos, o rei decretava o aumento de impostos. Mas o clero e a nobreza não pagavam impostos. Quem pagava esses impostos eram as classes mais baixas. E eles não queriam pagar mais impostos. E a gente vai ver como isso vai afetar a situação daqui a pouco. Para além disso, a gente vai ter também os gastos da corte francesa. Como a gente viu, a nobreza e o clero não pagavam impostos. Mas o terceiro estado, que era a classe mais baixa, pagava esses impostos. E aí, enquanto de um lado a gente tem a população nos campos passando fome, passando dificuldade, nos palácios da nobreza, com o rei e os familiares dele, tem banquetes toda hora, tem vestidos luxuosos. Então a corte está gastando, 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 enquanto a população deles no campo está sofrendo, está passando dificuldade. Vão chegar à França também os ideais iluministas. Como a gente estudou nas últimas aulas, a gente viu que o iluminismo é algo que prega a igualdade, que prega a valorização da razão. Então tudo isso vai chegar à França e as pessoas vão começar a se questionar. Poxa, isso que está acontecendo não é legal, né? A gente está aqui passando dificuldade, passando fome, e o rei está lá no palácio dele, vivendo bem, comendo bem. Então, os ideais iluministas vão influenciar a revolução nesse sentido, fazer as pessoas começarem a se questionar, a ver que o que está acontecendo não é legal. E aí, diante de todas essas dificuldades, o rei ele vai convocar os estados gerais. Esses caras, eles eram um grupo responsável por aconselhamento ao rei. Então, quando surgia alguma questão que o rei precisava botar para votação, alguma coisa que ele não tinha capacidade de definir sozinho, ele chamava os estados gerais para debater sobre esse assunto. E aí a gente tinha o primeiro estado, que era o clero, ou seja, a igreja. A gente tinha o segundo estado, que era a nobreza. E a gente tinha o terceiro estado, que eram todos os demais setores. A gente tinha a burguesia, a gente tinha os comerciantes, a gente tinha os artesãos, a gente tinha os camponeses. Toda essa galera estava no terceiro estado. E o terceiro estado era o mais numeroso.
Mas cada estado só tinha um voto, ou seja, no primeiro estado o clero se reunia e via como eles iam votar, e eles davam um voto. A nobreza a mesma coisa, um voto para o clero, um voto para a nobreza, e o terceiro estado, mesmo tendo maioria, sempre tinha só um voto. Então, quando os estados gerais eram reunidos, geralmente o clero e a nobreza votavam juntos, porque os interesses deles eram parecidos. Eles não queriam mais pagar impostos, eles queriam continuar com os benefícios que eles tinham, então geralmente clero e nobreza votavam juntos. E aí o pessoal do terceiro estado sempre saía perdendo. E não foi diferente. Enfrentando essa crise que a França estava enfrentando, o rei manda convocar os Estados Gerais e, no primeiro momento, eles propõem que todos paguem impostos. Só que não era o que o clero e nem o que a nobreza queriam. Então, ele decide aumentar ainda mais os impostos do terceiro estado. E aí a galera chega no nível que não dá mais para aguentar. Eles já estavam aumentando cada vez mais os impostos do terceiro estado, e agora chegou no momento em que o rei quer aumentar mais, mas eles não vão deixar isso acontecer. Então, eles vão se rebelar ali dentro do local da Assembleia Geral, que era dentro do Palácio de Versalhes. Eles vão tomar uma sala do palácio, que era conhecido como a Sala do Jogo da Pela, que era tipo uma peteca. E aí eles vão ficar dentro daquela sala e eles vão falar, daqui a gente não sai até o rei resolver os nossos problemas, até o rei escutar o que a gente quer falar. E aí, nesse momento, eles vão criar uma Assembleia Constituinte, ou seja, eles vão se destacar do governo que quer ter participação política, que quer que o rei leve eles em consideração. E aí tem a imagem da Sala de Pela e dessa revolta que o terceiro estado organizou. O rei, a princípio, e tentando resolver essa confusão que estava acontecendo, ele vai concordar com os termos dessa galera. Mas, por outro lado, ele está organizando o exército para tirar aqueles caras de lá à força se for necessário. Tendo em vista isso, essa assembleia, essa galera do terceiro estado que se rebelou, vai formar a Guarda Nacional. Pessoas designadas para proteger aquela galera ali. Eles sabiam que o exército do rei estava vindo, e aí, para se proteger, eles formam a Guarda Nacional, que serviria para fazer a proteção desses caras. Além disso, a gente vai ter também, integrando essa assembleia, essa revolta, os sans-culottes, que é do francês sem culottes. O culotte era uma calça típica dos nobres franceses. Então, aqueles que não tinham os culottes eram pobres, não eram nobres. Então, os sem culottes, eles faziam parte desse movimento de revolução, justamente por não fazerem parte da nobreza. A situação ali vai se abafar, mas o estrago já estava feito. A população vai ficar cada vez mais revoltada e, eventualmente, derivado dessa revolta, vão explodir revoltas pelas ruas da França. O pessoal vai começar a se revoltar e o maior marco da Revolução Francesa talvez seja a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão francesa onde ficavam presos políticos, aqueles que discordavam do rei. Então, inflamados por causa desse movimento do terceiro estado, a população vai marchar até a Bastilha e vai invadir o local, vai libertar os presos e vai destruir a construção, que era um belo de um castelo. Eles vão invadir e destruir o local, vão libertar os presos. Talvez esse seja o maior símbolo. A partir desse momento, quando eles tomam essa medida, o rei percebe que as coisas saíram do controle. E aí, tendo isso em vista, o rei vai, meio que forçadamente, concordar em fazer uma nova constituição para agradar essa revolução e essa assembleia que se fez. Nessa constituição vai se estabelecer uma monarquia constitucional, ou seja, a Assembleia Constituinte que foi formada vai estar diretamente ligada às decisões do rei. Tudo que o rei decidir tem que passar pela Assembleia. O rei, a princípio, concorda com essa situação, mas, por outro lado, ele está planejando pedir ajuda, ele está planejando fugir e pedir ajuda. Ele já viu que dentro da França não tem mais nada que ele possa fazer. Então ele decide fugir, sair da França e buscar ajuda. Só que no meio do caminho é descoberta essa tentativa de fuga e ele é recapturado e trazido de volta para a França. Mas aí, tendo em vista essa situação, as nações da Europa, da Áustria também, em especial a Áustria, mas também outras nações da Europa, vão começar a se organizar para tentar resolver esse problema, porque eles têm medo de que essa revolução logo se espalhe para outros países. E eles não podiam deixar isso acontecer. Agora que o rei foi preso e ele não está mais no governo,
essa Assembleia precisa se organizar e formar uma nova forma de governo. Eles não podem deixar a França à mercê. Então, eles se organizam e dentro da Assembleia vão surgir dois grupos que vão se destacar: os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram mais radicais, eles queriam mudanças imediatas, eles tinham ideias muito mais rígidas do que os girondinos. Os girondinos também queriam mudanças, mas eles eram a favor de uma mudança mais gradual, de uma mudança lenta, de uma revolução que levasse em consideração tudo o que estava acontecendo, enquanto os jacobinos queriam essa mudança rápida e instantânea. E aí, devido à situação ruim que a França se encontrava, seja economicamente, seja com o rei que agora está preso, as outras nações da Europa estão tentando invadir a França, o discurso dos jacobinos de que precisamos nos mover rápido, precisamos nos mobilizar rápido, senão a gente vai ser derrotado, a gente vai ser invadido. Isso tem um clamor mais forte nesse momento, e por causa disso, os jacobinos e o líder deles, o Robespierre, vão assumir o poder e vão fundar a Primeira República Francesa. E é a partir daí que tudo vai começar a dar errado. Com o Robespierre e os jacobinos no poder, vai se instaurar na França o que é conhecido como Reino do Terror. Com medo dessas oposições, dessas outras nações da Europa, qualquer um que falasse qualquer coisa contra os jacobinos seria executado na guilhotina. Inclusive é nesse período que o próprio rei, depois de alguns anos preso, é executado na guilhotina. Então, é por isso que é denominado Reino do Terror. Qualquer um que fosse contra os jacobinos, até mesmo alguns próprios jacobinos que eram contra o líder Robespierre, foram executados na guilhotina. As pessoas estão com medo do que se tornou o governo francês. E aí vai se organizar um golpe, conhecido como Nove Termidor, no qual os girondinos, os restantes dos girondinos que conseguiram sobreviver a esse período tumultuado, vão se organizar, vão tirar os restantes dos jacobinos e o próprio Robespierre, e aí vão executar eles também. Então, assim que os girondinos tiram os jacobinos do poder, eles executam eles, inclusive o próprio Robespierre. E aí, agora que os girondinos estão no poder, esse grupo que seria mais moderado, que queria uma mudança mais gradual, vai estabelecer um governo chamado de diretório. O diretório era uma forma em que eles tomariam as decisões e governariam ali de maneira melhor do que os jacobinos. Nesse contexto vai surgir um cara que era um militar e ele estava tendo muito prestígio na época. Esse cara era o Napoleão Bonaparte. Ele foi responsável por repelir as invasões estrangeiras, ele era um grande general, um super estrategista, e ele está com prestígio lá em cima na França nesse período. E aí, de um lado, a gente tem um cara com alto prestígio, que era o Napoleão, e do outro a gente tem os girondinos, que estão no poder há algum tempo, mas que não conseguiram resolver a situação. A população, em sua grande maioria, ainda está insatisfeita com o governo. E aí, nesse contexto, o Napoleão, se aproveitando dessa revolta, dessa insatisfação popular, ele vai dar um golpe e vai tomar o poder para ele. Então ele vai tirar os girondinos do poder e vai ele mesmo assumir o governo, que vai dar início à Era Napoleônica, ao Imperador Napoleão Bonaparte, que a gente vai estudar mais nas próximas aulas. Então, só para resumir tudo que a gente viu até agora, a gente viu que a França ela passa por situações de dificuldade devido a uma série de fatores. Eventualmente, o terceiro estado, que era a classe mais baixa, vai se revoltar com isso tudo. Vão surgir grupos que vão disputar o poder. A gente viu os jacobinos e os girondinos. Num primeiro momento, os jacobinos assumem. Depois, devido ao reino de terror que eles estabeleceram, os girondinos vão tomar esse poder. E aí, mesmo com os girondinos, a situação não se resolveu, não melhorou. O Napoleão, que estava vindo com grande prestígio, vai assumir o controle da França. E aí, a gente vai ver um pouquinho mais nas próximas aulas. Mais uma vez a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, enviem as dúvidas, as perguntas. Vocês já sabem o esquema, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.